Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de apresentar a minha convidada, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal a serviço da administração, deixar o like e os comentários, combinado? Bom, aproveitando que o Dia do Sexo está chegando, a gente trouxe aqui como tema desse episódio um mercado que está movimentando bilhões em todo o mundo. Estou falando do mercado do bem-estar sexual. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de trazer a bacharel em administração, sexóloga e CMO da Inti Cosméticos, Stephanie Zeitz. Muito obrigada, Maria. É um prazer estar aqui. Espero que hoje a gente possa sanar algumas dúvidas e mostrar o quanto esse mercado está crescendo. Com certeza. E a gente está em sintonia, né? Vocês Nossa. já repararam aqui que a gente veio numa sintonia para fazer esse programa fluir da melhor forma. Com certeza. Já adorei que a gente está nessa sintonia maravilhosa. Maravilha. Bom, a gente vai começar, né, obviamente, pedindo para você, Stephanie, falar um pouco mais, né, sobre esse mercado do bem-estar sexual, que faz parte da indústria do sexo, que movimenta bilhões. Fala um pouquinho mais para a gente entender como é que esse mercado está interagindo com a sociedade atualmente. Bom, acho que nos 2 últimos anos o mercado cresceu demais. Muitas empresas novas entraram, a Inti já está aí há 15 anos, mais ou menos. Mas a gente viu que essa tendência do bem-estar sexual, ela começou a se abrir logo após a pandemia, onde as pessoas realmente começaram a focar que tem que conhecer um pouco mais o corpo. Então, o mercado íntimo, ele vem realmente dessa sintonia entre conhecer o próprio corpo, experimentar novos hábitos, mas também não pensar só que o bem-estar íntimo está linkado a produto. Mas pensar que vem do bem-estar emocional, físico, o jeito que a gente encara o nosso corpo, a nossa realidade, o jeito que a gente aceita ou não aceita os tabus da sociedade. Então vai muito além de produtos, o bem-estar íntimo e sexual. Ele vem ali do dia a dia que você tem com o seu corpo e com relação a tudo que você vivencia da sua sexualidade. Você falou a palavra tabu. A gente sabe que a nossa sociedade, né, alimenta muitos tabus que acabam até prejudicando o conhecimento de novos comportamentos, de novos mercados. E aí vem a minha pergunta. A gente, quando pesquisa sobre o mercado de bem-estar sexual, a gente encontra produtos eróticos, produtos sexuais, produtos de bem-estar sexual. Tem diferença entre esses tipos? Porque às vezes a conotação pode trazer, né, alguma diferenciação na forma como a gente olha, né? O mercado, antes a gente sempre falava, é o mercado erótico, o mercado sensual. Hoje a gente já passa a falar que é um mercado de bem-estar íntimo, ponto. Não que isso tenha tanta mudança nos produtos, mas a conotação, o jeito que a gente fala sobre isso muda. Quando eu falo essa palavra bem-estar íntimo, ela passa uma conotação mais de saúde, de bem-estar. Quando a gente linka o erótico e sensual, acaba levando para um lado que muitas vezes não é. Então, quando a gente utiliza esse tipo de palavra, acaba que mais pessoas vão se identificar e se abrir a conhecer esses produtos. Vou trazer um dado aqui para vocês entenderem como esse mercado está crescendo. Segundo um estudo feito pela Cortex Intelligence, o número de empresas de bem-estar sexual abertas no Brasil em 2022 bateu recorde, chegando a mais de 1.000 lojas, cerca de 34,7% mais do que o ano anterior, 2021. Na sua opinião, o que proporcionou esse crescimento? Além disso tudo que você já nos disse, né? As pessoas estarem mais próximas, a questão da pandemia também ter aproximado também mais o consumidor? Na verdade, eu vou ter que voltar no caso da pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego na pandemia, não tinham uma renda extra, se viram perdidas em vários setores, né? Acho que tem alguns setores que se deram muito bem, mas muitos setores que acabaram simplesmente sumindo. Então, essas pessoas tiveram que se reinventar durante a pandemia. Então, o número de revendedoras que a gente atendia, que a gente atendeu durante a pandemia, aumentou praticamente 80%. Então, teve um aumento muito grande de pessoas para esse mercado. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, não tinham mais uma parceria para ter um contato físico. Então, as pessoas começaram a tentar achar outras formas de se conectar e de conhecer o próprio corpo. Então, o mercado na pandemia, ele teve um boom muito grande, e que isso saiu até muitas matérias, e pessoas vendo essas matérias começaram a entrar no mercado como uma forma de achar um outro tipo de sustento, né? E hoje permanecem.
Isso que é muito bacana, não foi algo que foi esporádico. As nossas revendedoras, se saíram algumas, muitas hoje que eram revendedoras já têm sua loja própria, ou revendedoras que compravam R$2.000, hoje estão comprando 10, 15. Então é muito legal ver esse avanço e que não foi só uma onda da pandemia. Óbvio, quem não trabalhou direito, achou que o mercado também era super fácil, porque teve muita gente que entrou nessa onda, porque viu a matéria, que faturava bilhões, e a pessoa já entra com uma mente, eu só vou colocar o pedido e vai tudo sair. Mas na verdade não, é um trabalho dia a dia, que tem que ser feito, que senão você não consegue vender nesse mercado. Para ter sucesso nesse mercado, qual o perfil ideal, né, para quem quer liderar uma empresa, se tornar até um concorrente da Inti Cosméticos? O perfil ideal é você não ter medo de julgamentos, porque se a gente tivesse medo de julgamentos, a gente não teria 1/3 do que a gente tem hoje. Então eu acredito que assim, se você vai entrar nesse mercado, realmente se jogue de cabeça. Não tenha vergonha de falar que você está trabalhando com o mercado íntimo. Tenha orgulho, é o seu sustento. Então, acho que muitas pessoas entram, mas sempre ficam escondidas. E isso acaba não indo para frente. Você tem uma hora que aparecer no seu negócio, tem que falar sobre os seus produtos, tem que acreditar naquilo que você vende. Enquanto isso não acontecer, pode ter certeza que vai ser muito difícil você conseguir deslanchar nesse mercado. E você passou por essa fase no início? Passei. A empresa é da minha mãe. Há 17 anos a minha mãe criou a Inti. E eu, na verdade, meu sonho era trabalhar na Heineken. Eu tinha uma paixão pela Heineken que até hoje eu não sei explicar o porquê. E eu estava fazendo um estágio, que eu estava em ADM, fiz um estágio e falava, nossa, será que estágio é isso? Trabalhar com isso? Não na Heineken. Aí eu saí de lá e falei para minha mãe, deixa eu fazer alguma coisa com você, eu sei que você está sobrecarregada, enquanto eu não acho um outro estágio, deixa eu te ajudar em alguma coisa. E nisso comecei a trabalhar com ela. E comecei a me apaixonar. Comecei a ver um outro lado que eu também tinha um preconceito. Eu tinha vergonha de falar para as minhas amigas que minha mãe trabalhava com isso. Eu tinha receio de falar isso em público. E depois que eu entrei lá dentro e que eu vi um mundo de possibilidades, de inovações, de pessoas que agradeciam a gente pelos produtos que a gente estava fazendo, que mudou a vida sexual, mudou o bem-estar íntimo, mudou realmente a sexualidade, aí você começa a ver que é algo transformador, que é muito maior do que o mundinho ali que a gente pensa que é só do sexo. Não é isso. Muita gente acha que se limita só nisso, mas vai muito além, né, daquele prazer do momento. Aquilo é o secundário. O primário é a gente se conhecer, a gente estar bem com o nosso corpo, a gente entender que o momento que a gente tem de banho, por exemplo, é um momento de conexão com o nosso corpo, é um momento que a gente conhece o nosso corpo. Eu falo que o autoconhecimento, ele é tudo. Se a gente não tem o autoconhecimento, é muito difícil a gente deslanchar algumas vertentes do nosso relacionamento. Não adianta você não conhecer seu corpo e cobrar do outro para que conheça o seu. Agora, uma outra curiosidade, assim como a Stephanie, a mãe da Stephanie, outras mulheres estão liderando o mercado, né, de bem-estar sexual. Inclusive, são maioria, as mulheres são maioria nessa liderança. Em um mercado que antigamente era predominantemente masculinizado, né? Os líderes eram basicamente homens. A que você acha que deu esse ímpeto feminino, né, de liderar, não só num ambiente corporativo, mas também nesse ramo tão segmentado, né? Então, e tão cheio de tabus. Com certeza. Antigamente, os produtos eram muito desenvolvidos para homem. E também era aquele intuito, o homem vai comprar para usar com a amante. Era muito esse o conceito que tinha no mercado. Quando a minha mãe entrou, ela teve essa grande dificuldade de quebrar essa barreira. De focar que o prazer feminino, ele tinha que estar em primeiro lugar ali também, porque a mulher nunca foi incentivada a conhecer o próprio corpo, a conhecer sua sexualidade. Então, quando ela começou, teve uma barreira muito grande desses homens, né, que estavam no mercado, mas ela conseguiu entrar justamente pela inovação que ela trouxe com um pensamento feminino. Eu vou dar um exemplo que talvez possa ser assim um pouco louco de entender, mas que foi uma grande realidade. Minha mãe começou com 6 géis para sexo oral com sabor. Quando você tinha géis no mercado, o sabor era horrível. Então, o que muitas vezes não permitia ter um sexo oral. Então, era um produto contraditório. Então, ela entrou com esse leque de produtos e ela inovou porque o sabor era perfeito e o efeito também, e a embalagem era linda. Só que isso também é difícil do pessoal que está no mercado aceitar.
E hoje a gente vê grandes mulheres aí liderando, porque justamente a gente aprendeu que o prazer da mulher, ele tem sim que estar em primeiro lugar. Porque a gente já está 1000 passos atrás do homem em questão da sexualidade. Não é porque a mulher tem que ter mais produto que o homem, não é isso. É literalmente porque a gente não conheceu a nossa sexualidade e que hoje a gente está se abrindo a conhecer. Então, hoje, os produtos, eles são focados muito no prazer feminino. Uhum. Muitos da nossa linha ali são realmente para aumentar o prazer feminino, aumentar a intimidade feminina, conhecer o próprio corpo. Então, tudo isso é muito importante. E mulheres liderando isso é uma cabeça feminina, que era o que faltava no mercado. Até por questão de nomes de produto, vulgaridade do produto, embalagem. Teve um toque que refinou o mercado. E isso que foi muito bacana, e a gente vê aí várias empresas entrando agora também com liderança de mulheres, e é muito bom isso, a gente vê que tem pessoas pensando nessa parte, né, de aumentar a intimidade, o bem-estar, e trazendo o que há de melhor, assim, de uma forma leve. Quando a gente traça um paralelo, né, do mercado de bem-estar sexual brasileiro com o internacional, quais são as principais diferenças e as principais semelhanças? Bom, a principal semelhança é que está todo mundo se abrindo para esse lado da intimidade. Isso é universal. Mas uma grande diferença ainda é que o pessoal acha que o brasileiro tem aquela ousadia, que vai sair com uma sacola de sex shop, que vai... Então, o que acontece? Lá fora, a gente também tem a empresa lá. E eu percebo isso. As pessoas lá andam na rua com sacolas de sex shop, sem problema algum. Eles falam abertamente sobre sexualidade, eles falam sobre sexo, eles falam sobre todos esses assuntos e não é um tabu tão grande como é aqui. Aqui você para falar sobre isso, às vezes as pessoas têm perguntas básicas que você fala, meu Deus, como que não sabe? Mas realmente não sabe, porque não teve uma educação sexual. Isso que eu ia te perguntar, falta muito desse conhecimento por conta dessa questão da educação sexual que é muito frágil, né, no nosso país. Com certeza, e por 2 motivos, eu sempre falo isso. Primeiro, eu acho que os pais depositam muito a educação sexual somente na escola. Eu aprendi muito sobre esse mundo antes da minha mãe entrar nesse mercado, isso quando eu era mais jovem e ela nem tinha entrado nesse mercado. Minha mãe sempre falou muito comigo. Minha mãe, eu posso dizer que foi a pessoa que me deu a base para minha sexualidade. E a escola, óbvio, me ensinou sobre IST, como colocar a camisinha, mas coisas básicas. Não entrou em questão de assédio, que é uma coisa que acontece muito, consentimento, assuntos mais profundos. A gente sente que ainda na escola é uma coisa muito rasa. Muito mais biológica, né? Exatamente. E não tem que ser uma vez só. Tem que se falar a cada ano sobre isso. Para que as pessoas vão colocando na cabeça que é um assunto normal. E essa questão dos pais é fundamental. Não é para ser aquela conversa, filho, precisamos sentar para ter aquela conversa. Tira isso. Isso é uma coisa do passado. Você acredita que o mercado de bem-estar sexual pode ajudar nesse momento de conversa entre pais e filhos? Com certeza, eu acho. A gente tem muitas lives focadas nisso. Como conversar com o seu filho sobre tal assunto ou tal assunto. E muitas vezes o que as pessoas não entendem é que, principalmente crianças, tá? Às vezes as crianças usam alguma conotação e você já vai tentando explicar o que é. Mas, na verdade, às vezes a criança nem sabe o que ela tá falando. Pergunta para ela, mas o que você quis dizer com essa frase? Porque, às vezes, a resposta que você tá imaginando que era, não era. Verdade. Então, tem que ter essa conversa e tirar esse tabu de que tem que ser aquela conversa... vamos sentar na mesa, séria, vamos conversar. Com peso. Não, é tudo leve, porque se não for leve, a pessoa vai levando isso para a sexualidade como um todo. Na nossa fase da infância e adolescência, é quando a gente cria os nossos primórdios da sexualidade. Então, quando a gente já tem esse tabu na infância, que tem essa conversa engessada, ou que tudo é um tabu, que tudo é muito escondido, a gente carrega isso para a nossa sexualidade. Por isso que muitas vezes a gente não consegue viver ela plenamente. E eu imagino que isso não fique não só, né, na questão sexual da mulher, mas também na dificuldade dela se tornar protagonista, né, da sua vida, enfim. Tem muito, assim, o nosso setor, assim, é uma fatia. Mas acontece em diversos outros setores da nossa vida e a gente percebe demais isso, assim, quando tem aquela conversa até com familiares, mas isso não é coisa que mulher faz, mas isso não é um posicionamento de mulher, mas como que você vai arranjar um namorado?
Coisas que hoje não tem mais esse tipo de conversa, né? Acho que isso já devia ter passado uma página desse livro. Com certeza. Hoje, como é que vocês na INT definem o perfil dos consumidores ou das consumidoras, né, de vocês? A maior parte é feminina, masculina, faixa etária? Bom, a maior parte continua sendo as mulheres. As mulheres estão aí com mais ou menos 62% dos usuários, numa faixa etária de 25 a 38 anos, mais ou menos. Os homens, é legal esse dado, porque antes o homem ele não ia. Nos últimos 5 anos aumentou mais ou menos 30% a procura do homem em sex shops. E muitos deles gostam de levar a parceira junto. Então, ao invés dele ir sozinho, eles gostam de levar a parceira para escolher os produtos juntos. Então, o homem ainda tem um certo tabu, ele gosta mais de comprar online, já a mulher, ela prefere ir até a loja, ver, conhecer, porque eu acredito que assim, você comprar um brinquedo, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso entender. Claro. Então, a mulher, ela tem mais esse tato de querer ver, de querer entender, enquanto o homem ainda tem aquele tabu. E a pandemia, mais uma vez, quando saiu daquela restrição total, a gente tem um cliente que é de Cuiabá, e ele relatou que a loja dele aumentou em 70% o número de pessoas. Por quê? Porque elas estavam de máscara, ninguém reconhecia, e aí elas se sentiam mais tranquilas para entrar no sex shop. Olha. Quando vocês se deparam na loja, né, com clientes assim envergonhados, que parece que estão comprando uma coisa ilícita, não, pelo amor de Deus, não quero ser identificado. Como que vocês se comportam com esse cliente? Como é a forma de receber esse cliente, de fazer aquele primeiro contato? Tem que ser espontânea, tem que ser leve. Se você já entra com uma conversa onde você tá com vergonha também, aí a pessoa vai travar de vez. E sempre começar mostrando produtos mais leves. Então começa mostrando um lubrificante, um gel beijável, porque tem gente também que já vai para uma parte muito extrema. Já vai direto. Já vai. Eu falo assim, segura, vai indo por passos, vai deixando aquela pessoa se sentir confortável, oferece uma água, oferece um café. Querendo ou não, isso vai gerando um relaxamento nas pessoas. E tem muitos curiosos também, não tem jeito. Tem gente que vai na loja, te ocupa 3 horas e não compra nada, porque só queria saber o que era ou o que faz. Mas não ok, tá lá. tirando o tempo gasto, ok, porque é um serviço, né? Tá conhecendo. Tá conhecendo. Eu acho que esse é o nosso intuito sempre, é que as pessoas conheçam não só os produtos, mas o mercado como um todo mesmo. Você acha que essa mudança de comportamento também está sendo muito influenciada pelas redes sociais, por essa abertura de público, né? Com certeza, porque as pessoas enxergam que, opa, é um assunto que ela ou ele tá falando? Que legal, então eu também posso falar sobre isso. Se a gente pensar que no nosso mercado, 60% das mulheres se baseiam numa blogueira ou em algum famoso para ter uma experiência de compra, é muita coisa, né? Muita coisa. Então imagina o falar dessa pessoa, o quanto não influencia. Então é muito importante que a gente tenha pessoas à frente disso para desmistificar diversos setores que ainda são tabu e trazer realmente esse conteúdo de uma forma normal, que é justamente o que acontece, né? Bom, da mesma forma que a internet, as redes sociais fazem esse trabalho positivo, eu imagino que seja um desafio realizar o marketing digital, né, nesse mercado, até porque a gente sabe que quando o teor é sexo, acaba tendo algumas barreiras das plataformas. Como é que vocês trabalham isso? Então, hoje mudou um pouquinho, o Instagram, ele tá um pouco mais, o Instagram e o Facebook, eles estão mais maleáveis pra gente fazer algumas divulgações, só que eu tenho que anunciar produtos específicos, ou com imagens específicas, então, ao invés de eu falar que compre esse prolongador, então eu vou colocar uma bananinha murcha, então tem que ter algumas táticas para que não barre esse anúncio. Então, eu não consigo falar diretamente, mas eu consigo falar do esfoliante, eu consigo falar de uma manteiga hidratante, eu consigo falar de um iluminador. Mas quando eu vou falar de lubrificante ou algo assim, eu sempre tenho que linkar a qualidade, qual o benefício que o lubrificante traz para a vida sexual. E a criatividade deixa solta. Deixa solta. E é um teste, realmente. A gente tem que testar muitas postagens para ver aquilo que está engajando e aquilo que não bloqueia. Porque até hoje é muito amplo o que o Facebook e o Instagram dão de respaldo pra gente. Tem publicações que passam e que tem um teor até um pouco mais sensual e propagandas que são super tranquilas que não passam.
Então, é um pouquinho complicado. Esse feedback é rápido? Vocês conseguem... Não. Vocês é demorado. Liberam a peça. O Instagram e o Facebook, eu falo que eles gostam dos grandes players, né? Uhum. Então, uma marca muito grande, eles têm uma assessoria própria. E enquanto nós, que somos um pouco menores, a gente não tem uma assessoria tão rápida. TikTok, eu trabalho somente para falar sobre sexualidade, relacionamento, dúvidas, mas eu não linko produtos, porque lá realmente barra qualquer tipo de conteúdo que seja sobre produto. Então lá tem que tomar mais cuidado. Perfeito. Bom, a gente vai falar agora sobre uma parceria. A gente está falando aqui de redes sociais, influenciadores, a gente já citou, né, o poder desse grupo. A gente tem uma parceria com a Laura Miller. Temos. Né? Não sei se vocês lembram, sexóloga que participava do programa Altas Horas do Serginho Grossman, fazia o maior sucesso. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, a vergonha das pessoas fazerem as perguntas. Ali elas conseguiam se soltar. E tinha uma repercussão muito grande, porque aquela pergunta às vezes era de milhares de pessoas. Então, muito bacana o trabalho que a Laura realiza e realizou no Altas Horas. Fala um pouquinho sobre essa parceria com influenciadores. Por que esse convite, né, com a Laura? Que estratégia de marketing foi essa? A gente sempre gostou muito da Laura, assim, em questão de conteúdo, em questão do que ela remetia para as pessoas também. Quando a gente fala de Laura Miller, muitas pessoas se identificam. Porque, querendo ou não, muitas dúvidas, acho que acredito de vocês que estão assistindo, foram sanadas nesse programa. Então, as pessoas carregam um carinho por ela ter tirado, ainda mais há tempos atrás, né, que não se falava tanto sobre esse assunto, foi realmente algo inovador. Então, a gente trouxe a Laura para trazer a expertise dela e trazer essa expertise para criar uma linha focada no bem-estar íntimo. Então, assim, a Laura testou tudo, ela provou, ela mandou refazer, quis deixar realmente do jeitinho dela, uma linha que ela realmente estava junto com a gente para criar, e é isso que foi muito legal, quando o processo de criação é muito perto daquela pessoa. Então a linha realmente se tornou um sucesso aí junto aos nossos clientes, o pessoal tá adorando. E foi muito bacana a Stephanie falar um pouco mais sobre esse bastidor dessa linha, porque a gente percebe que há um cuidado, né? Que são produtos que são pensados, repensados, porque tem aquela preocupação com o público final, né? Acaba esse estigma de vamos lançar qualquer coisa, porque o final a gente já sabe o que é. Não é bem assim, né? Não é nada assim, na verdade. A gente é muito criterioso nos produtos que a gente coloca em linha. Todos eles passam por teste dermatológico e ginecológico, teste de estabilidade, tudo isso para garantir que lá na frente a pessoa tenha um prazer com aquele produto. Realmente o produto cumpra aquilo que ele tá prometendo, mas de uma maneira segura. Hoje, um cliente que tem uma experiência ruim com algum produto do nosso mercado, ele não volta a comprar. Não é que nem quando você compra uma roupa que ela rasga rápido e você dá uma segunda chance para aquela marca. Não, ele não volta a comprar. Por isso que eu falo que é uma responsabilidade tremenda todos os lojistas saberem o que eles estão colocando para vender nas lojas deles. É muito importante conhecer o produto, muito importante saber de onde vem, se ele tem Anvisa, se ele passa por teste, se a empresa não testa em animais. Como é a experiência do cliente nesse mercado? Uma curiosidade até que eu vou trazer. Na hora da troca, é possível fazer troca de algum tipo de produto? Como é que vocês acompanham, né, esse cliente, desde a compra até esse momento de troca, se for o caso? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de quando a pessoa compra um vibrador. Cosméticos só tem troca se tem realmente algum problema de lote. Agora, a pessoa usou, falou que não gostou, não tem troca. Assuma seu BO. Exatamente. É como se a gente pensasse no mercado de lingerie. Usou, não pode devolver a lingerie. Então, é mais ou menos isso. Brinquedos, a gente tem um período de 90 dias para que o cliente efetue uma troca em caso de defeito de fábrica. Bom, ultimamente a gente tem visto grandes farmacêuticas também entrando, né, nesse mercado de bem-estar sexual, o que é muito positivo, eu imagino, para o mercado, porque aproxima cada vez mais os consumidores, as pessoas, né, desse mercado. Como é que você vê o aparecimento, digamos assim, dessas empresas de grande porte? Você considera concorrência? Vocês trocam informações, já que vocês são... No caso, a gente faz parte de um mercado mais segmentado e as farmacêuticas nem tanto. Como é que funciona essa troca entre vocês? Eu vejo essa
essa entrada desses players, duas vertentes. A primeira é que, claro, quando a pessoa está conhecendo mais produtos que vão estar em farmácia e tudo mais, isso abre o nosso mercado também. Não tem jeito, uma farmacêutica entrando e trazendo outros tipos de produtos, abrem mercados para a gente. Porque muitas pessoas que vão na farmácia não têm coragem de comprar esses produtos. Então, ela vai ver lá que é um gel beijável e ela vai procurar na internet e por acaso... Desculpa te interromper, até a compra de camisinha em farmácia até hoje traz vergonha para as pessoas, Com certeza, né? as pessoas têm muita vergonha de comprar a camisinha. Imagina comprar um excitante, um prolongador. Então, o que acontece? Bom, porque abre o nosso setor, mas ruim, porque o mercado farmacêutico, ele usa esses cosméticos como barganha. Então, coloca o meu genérico, coloca o meu remédio, que eu coloco essa linha de graça para você. Então, é muito ruim porque eles desregulam o mercado como um todo. Nosso lubrificante que é vendido a 17, vamos supor, o deles é vendido a 5. Por quê? Porque não teve custo para aquela farmácia. Então, é um mercado que acaba ficando muito injusto. Justamente porque eles ainda não enxergaram que esse mercado é sim um mercado muito grande e muito promissor. E não tem que ser uma moeda de troca. Eu te dou de graça isso para você colocar isso meu. Isso vale para os varejistas também que estão entrando nesse mercado? A gente vê a Magazine Luiza, algumas coisas Não, assim. isso não. Isso é maravilhoso. Magazine Luiza, Renner, Beleza na Web, que abriu uma categoria só focada em bem-estar sexual. Isso daí é perfeito, porque a gente também vende lá dentro. Como eles são marketplaces, a gente tá com os nossos produtos lá dentro. E muito legal. O grande problema dos marketplaces é que, como teve muita gente que entrou no mercado, tem muitas pessoas que não sabem fazer o cálculo. Então, vamos supor, Mercado Livre, você tem 17% de taxa, mais se você der frete grátis, mais 2%, mais se você tá no full, mais tanto por cento. E a pessoa não coloca isso no custo, muitas vezes. E aí a gente olha alguns preços que a gente não consegue entender como que a pessoa está conseguindo trabalhar com aquela margem, porque é inviável. Então, falta informação. As pessoas entram, elas não sabem colocar preço, elas não sabem fazer precificação. Elas muitas vezes não têm o básico dessa estrutura de como montar isso certo, né? Então, vai por preço, sai um monte de pedido, só que, na verdade, se ela fizesse a conta, ela vai ver que ela está tendo prejuízo. Então, isso é muito importante, essa informação para esse cliente. Você acha que falta mais profissionalismo dentro desse mercado, nesse sentido? Com certeza falta. É como eu te disse, muitas pessoas entram achando que é fácil, depois vão lá, queimam totalmente o estoque só porque não viram que não deu certo. Tem que trabalhar, tem que aparecer, tem que ser frequente, tem que ter um atendimento bom. Não adianta, pessoas que não têm um atendimento bom, a pessoa vai comprar do concorrente. Eu falo muito isso para os nossos clientes. Se você não tem estrutura para fazer uma campanha com uma blogueira, não faça. Por quê? A pessoa entrou em contato, você tem que responder assim. É, verdade. E já tem que ter, o seu frete do site não está funcionando e você fechou com uma blogueira. O que adianta? Você já rasgou dinheiro. Então tem muita coisa que as pessoas têm que aprender. E a gente tenta passar isso demais para os nossos clientes. A gente tenta fazer um beabá para que ele vá minimamente preparado para o mercado. Isso que eu ia te perguntar, como é que vocês preparam, né, as pessoas que trabalham com vocês, as revendedoras, os clientes que acabam expondo, né, os produtos da INT? Hoje nós temos 4 perfis. Nós temos o perfil da INT, o da INT Wellness, que é essa linha mais de bem-estar. Nós temos um Instagram meu, que é prazer.este, que eu falo só sobre sexualidade e relacionamento. E um 4º Instagram, que é de treinamentos, onde a gente coloca só os nossos clientes lá dentro e a gente dá treinamento sobre produto, empreendedorismo, finança, como se posicionar num marketplace, quais são as taxas, ensina isso para o cliente. Então, acho que nosso diferencial sempre foi nunca querer só entuchar produto no cliente, mas conseguir com que ele tivesse vazão daquilo. E isso só acontece quando ele tem um treinamento de produto, ele sabe a diferença, ele entende um pouco sobre composição, porque não adianta nada, às vezes, você tá com um produto, que vibra, mas o que faz o produto vibrar? Então, é ensinar realmente o beabá e também assuntos mais elaborados, né, para que a gente possa atingir todos os nossos clientes e que eles tenham uma base para isso.
O que é muito legal também é que a gente tem um distribuidor exclusivo por região do Brasil. E esse distribuidor, ele vai nas lojas presencial e ele treina as meninas que estão vendendo lá ou os meninos. Então, ele vai lá, passa uma formação, ensina o que é o produto, como é que vende, como é que mostra, como é que faz para a pessoa testar na boca para sentir o efeito do produto. E tudo isso é formação, né? Não tem jeito. Eu acho que tem muita empresa que devia mudar um pouco o olhar e entender que capacitar as outras pessoas é incrível. Passar conhecimento é incrível. Eu não seguro nada, mesmo sabendo que no meu perfil tem um monte de concorrente, eu acho que passar informação é isso. O meu propósito hoje como CMO e como sexóloga é trazer conhecimento para as pessoas. Você estava falando sobre o mercado internacional e eu esqueci de comentar que vocês atuam internacionalmente também, né? Sim. Fala pra gente como é que surgiu essa operação e como é que vocês continuam mantendo, né, esse intercâmbio Brasil. Acho que vocês estão na China? Não. A gente tá... Na China a gente exporta. Sim, vocês exportam. A gente exporta para a Rússia, para a China, mas a gente tem uma sede também em Portugal, onde a gente tem uma linha secundária, que não é a linha aqui do Brasil, a gente produz lá mesmo, uma linha que é específica para o mercado europeu. Lá a gente já tem mais ou menos 50 produtos, a gente já está há 4 anos lá. E assim, eu tô à frente da INT da Europa. Então é muito bacana ver essa diferença de hábitos que tem entre Brasil e Europa, o jeito que eles gostam da caixa, o layout, são coisas bem opostas. E lá a nossa linha é toda preta ou branca. Aqui o pessoal já gosta mais de cores, de ousar com algumas cores. Já lá não, eles gostam de uma coisa mais padrão, mas está sendo muito bacana, a gente está crescendo muito lá na Europa, justamente pelo efeito do produto e pelo sabor, que hoje lá continua como se nosso mercado de 10 anos atrás com relação ao avanço de cosmética. Então, a gente chegou lá realmente com um grande diferencial, onde as pessoas puderam experimentar e falar, nossa, muito diferente do que a gente já tem. Então, tá sendo um sucesso lá também, mas não é fácil. É acordar cedo, porque é o horário que eu tenho para falar lá, já está presente, reunião de manhã sempre com a Europa, primeiro resolver tudo que tem para resolver de lá, e eu fico nesse intercâmbio mesmo de feira, de viajar. É muito bacana você falar de feira, porque eu ia falar justamente agora, a gente está numa sintonia, eu já falei, né, que a gente está hoje super numa sintonia. A gente sabe que aqui no Brasil existem várias feiras, né, do mercado de bem-estar sexual, a gente tem a Íntimo Expo, a Erotic Café. Como é que funcionam essas feiras? Qual é o impacto delas? E se você pudesse trazer alguns números, até da participação da INT, né, em uma dessas feiras? Bom, a INT, ela realmente participa. A Erotic Café, infelizmente, não existe mais. Ela saiu do mercado fazem 3 anos e nunca mais voltou. Ela era uma feira mais focada no consumidor final. A Intime Expo, ela é aberta também para o consumidor final, mas o grande foco dela é o distribuidor, o lojista e a revendedora. Então, é uma feira mais B2B. Lá, a gente tem um stand de 500 metros quadrados. É um stand gigante, porque a gente recebe todos os nossos clientes de todo o Brasil. E a gente tem todos os nossos distribuidores exclusivos atendendo a todas essas revendedoras e lojistas. E a gente tem o quê? A gente tem uma sala de palestras própria, onde a gente fica passando conhecimento o dia inteiro sobre diversos assuntos, seja treinamento de produto, seja sobre investimento, seja sobre como liderar a sua empresa, como conseguir dar esse turnover aí que às vezes a gente precisa. Então, é muito legal que as pessoas participam muito disso. E elas realmente vivem essa intensidade aí com a INT. A feira recebeu, acho que mais de, quantos, Gui? Mais ou menos uns 8 mil visitantes por dia. Foi bastante muita gente. O nosso stand vive lotado. E qual que é o nosso grande diferencial? A gente sempre tentou trazer o nosso cliente sempre para perto da gente. Eu sempre falei que feedbacks negativos me importam muito mais do que os positivos, porque aí eu sei onde eu posso mudar e melhorar. Então, o cliente estar próximo ali da gente, conhecer a gente no dia a dia mesmo. A gente faz até uma festa chamada Intifolia,
que é depois da feira, uma festa para 600 clientes, onde uma festa com samba, com muita diversão. Uma celebração. Uma celebração não para falar de produto, mas sim agradecer pela parceria que eles têm junto a nós. Você participa do momento da produção? Dos cosméticos eu participo de todos. Os brinquedos a gente importa, né? A gente tem uma fábrica exclusiva lá na China, onde a gente importa produtos. Mas o desenvolvimento deles... A gente dá muito a ideia. Nós queremos fazer um vibrador assim. Porque isso e aquilo. Então, porque eu tô te perguntando isso por conta de você ser sexóloga, né? Isso pode ajudar bastante, isso né? Eu gosto muito de ter esse contato. Como eu disse, eu abro muito a minha caixinha de perguntas. Eu pergunto para as pessoas o que elas querem. Eu gosto muito de fazer essas pesquisas pra gente ser mais assertivo também. Porque às vezes o que a gente gosta não é o que todo mundo gosta. E acho que a gente erra às vezes de achar que é só o nosso gosto que tá valendo. Então, sim, a gente participa muito desses processos, principalmente dos cosméticos. Quando chega alguma coisa nova, a gente testa tudo da nossa fábrica. Mas a gente acreditar no produto é o que vale. Se eu não acredito no produto, eu não lanço. Eu mando refazer 30 vezes. Já aconteceu de você? Já. Você pode contar pra gente? O sérum da Laura. E eu não tava gostando do toque dele. Ela já tinha até meio que aprovado. Eu falei, não tá aprovado. Até chegar num toque que eu queria que você aplicasse e ele secasse rápido. Não ficasse aquela coisa gosmenta. E não tava ficando desse jeito. Até que acho que na sexta formulação que eles fizeram, aí se acertou realmente o toque. Mas é experimentando. Se eu não experimentasse, eu ia provar o produto que ela talvez tinha até gostado. Todo esse processo no desenvolvimento acaba impactando no preço final? Não sei se é um mito, mas algumas pessoas acham que os produtos de bem-estar sexual são caros, né? Acabam não fazendo parte ali da renda de muitas pessoas, né? Como é que você vê essa questão do preço? Hoje a INT, ela tem diversas linhas. Então a gente tem linhas mais acessíveis, linhas intermediárias e linhas mais caras. Então, a gente consegue enxergar que o nosso mercado, ele merece a sexualidade como um todo. Tem muita gente que fala, a INT atira para tudo quanto é lado. Não é que a gente atira para tudo quanto é lado, a gente precisa entender que o público da INT não é só um. E que se a gente quer atingir todo mundo, todas as classes sociais, todos os gêneros, a gente tem que ter uma gama de produtos muito grandes. Então, a gente tenta abranger todos os tipos de público. E eu não fecho olhos para públicos. Isso que é o mais importante. Tem muitas marcas, por exemplo, que têm produtos somente femininos. Eu acho que o homem também merece viver a sexualidade. Tudo bem, tem muitos homens que são super desenvoltos, mas tem muitos homens que também passam por uma impotência sexual, passam por uma dificuldade de manter uma ereção, passam por uma dificuldade de ter vontade. Não é só a mulher que não tem vontade, o homem também. Então, a gente enxerga realmente que a sexualidade tem que ser vivida por todos e não por um grupo exclusivo. Óbvio, nossos produtos são muito mais focados, às vezes, nas mulheres, mas a gente não tira nenhum outro gênero ali de estar ali com o seu pedaço, entendendo os produtos e tendo um benefício quanto a isso. Então, eu nunca vou fechar olhos para nenhum público. Diversidade e inclusão para tudo, né? Tem que ser. Acho que nem só para produto, isso para vida. Aceita o outro do jeito que é. A gente fica cobrando demais o outro. Aceita. Exatamente. Né? Bom, a gente está quase encerrando aqui esse bate-papo com a Stephanie. Antes de pedir a dica de leitura, eu vou aproveitar, né, e saber se teve alguma relação, você também se tornar sexóloga, o fato de você ser uma executiva desse mercado, é uma forma de você entendê-lo melhor, até para desconstruir determinados padrões, tabus. A gente falou tanto hoje de tabus, né? A gente sabe que tem tanta coisa que a gente acaba, vamos incluir nisso, a gente acaba não experimentando, não conhecendo, por ignorância, por vergonha. Essa sua relação com se tornar sexóloga foi também uma estratégia que você usa na sua profissão como executiva? Com certeza, acho que foram por 2 motivos principais. O primeiro, quanto mais eu conhecer sobre a sexualidade, sobre o corpo humano, sobre as disfunções sexuais, eu vou conseguir trazer isso para os produtos. Eu vou entender a fundo o que isso causa e o que o meu produto pode melhorar para aquela disfunção ou para uma parte da vida, um maternal, né? Então, tudo isso englobou demais. E a segunda era para passar a informação para os nossos clientes de uma maneira correta. Eu fico muito triste quando eu não tenho a informação correta para passar ou que eu tenho alguma dúvida.
Por isso, antes de todos os meus vídeos, eu estudo mais, eu entendo melhor o assunto para não passar nenhum conteúdo errado. Porque o que me magoa nesse mercado é ver tanta informação errada. Informação de pesquisei uma vez no Google e copiei e colei o que estava no Google. Então, falta as pessoas se profissionalizarem nesse mercado e pararem de só reproduzir, às vezes, o que elas escutam uma vez ou jogam numa pesquisa de Google, mas vão atrás, estudem, entendam o que vocês estão falando, porque é de responsabilidade o que você está vendendo, o que você está falando e o que você está prometendo. A gente está falando de bem-estar, de saúde, né? Exato, exato. Então, esse é o meu conselho que eu tenho para dar, mas eu, sim, estudei justamente para compor essas partes de desenvolver melhor os produtos e passar uma informação correta e leve para os nossos clientes. E quanto tempo já na INT? Estou há 6 anos na INT. 6 anos. Quais são os planos para o futuro? A gente sabe que esse mercado está cada vez mais com projeções favoráveis, né? Eu acho que a nossa expansão, né, a questão de estar em novos mercados, a gente já está exportando bastante, mas a gente quer consolidar mais as nossas exportações e realmente começar a crescer aqui, mas desmistificando realmente essa parte do prazer. A gente trazer para o mercado um diferencial, assim como novos projetos que nós estamos criando aí, que ainda não posso contar, mas espero voltar aqui para contar uma próxima vez, que realmente vão revolucionar essa forma que a gente enxerga o nosso prazer e a nossa sexualidade. Então, é realmente crescer, expandir e abrir a cabeça da maioria das pessoas que a gente conseguir. Pô, e esse processo de expansão, né? Como é que começou? Como é que uma empresa brasileira começa a exportar produtos de um mercado tão segmentado? Bom, acho que sempre foi o sonho meu e da minha mãe ver a INT globalmente. Então, isso a gente sempre levou como a nossa cultura de querer levar para fora, porque a gente sabe da qualidade dos produtos. E a gente tomou muito na cara, porque a gente começou exportando os produtos, chegava lá, não tinha preço para distribuir na Europa, e era uma regulamentação totalmente diferente daqui. Então, lá você pode escrever o que o produto faz na caixa, descrever, e a nossa caixa era muito básica, porque a gente seguia a legislação aqui do Brasil. E nisso a gente comprou 20% de uma fábrica lá, porque a gente falou, não tem como a gente continuar exportando, a gente não vai ter preço, a gente não vai conseguir. Compramos 20% de uma fábrica lá e hoje a gente produz a nossa linha lá, porém com ativos do Brasil. E isso é muito legal porque lá eles valorizam demais os nossos ativos. A gente tem ativos riquíssimos aqui que às vezes a gente não valoriza. Então é uma empresa brasileira produzindo na Europa, mas com tecnologias brasileiras. Então, ingredientes, né, formulações do Brasil. Dá um exemplo pra gente. O jambu, por exemplo, que é uma planta do interior do Pará, que a gente faz justamente o nosso efeito de vibração. Ramamelis, que é o barbatimão, que a gente também utiliza muito nos produtos, que é justamente um efeito adstringente. Então, o Brasil é o óleo de coco, o óleo de uva, tudo isso é muito legal e a gente utiliza nos cosméticos lá, coisa que ainda está se formando, né? Assim, eles já têm uma dinâmica muito grande de produtos, mas quando a gente traz esse apelo do Brasil, o Brasil tem um apelo muito grande em questão de ingredientes e também, né, o pessoal já acha que o Brasil é todo afrodisíaco, super aberto, tem aquela visão do Brasil. Bom, agora eu vou te pedir a dica de leitura. O que é que você preparou pra gente? Bom, eu preparei 2 vertentes. Uma até, quem já leu, talvez vai achar um pouco bobo, mas o que eu acredito? O sexo, a intimidade, ele tem que ser vivido, lido, imaginado. Então, quando a gente lê um livro onde tem muitas conotações sexuais, onde ele te engloba nesse mundo, você começa a pensar em sexo, pensar em intimidade, e com isso a tua imaginação flui, que é algo fundamental para a gente se abrir na sexualidade. Então, minha primeira dica de leitura é para quem quer realmente sentir essa empolgação de estar lendo um livro onde te traga prazer, tesão, que é o dos 50 tons. Não tem jeito, é um livro muito bom, tem vários aí, eu sei que você já viu o filme, não tem problema, porque são vertentes totalmente opostas. A maneira como que você lê o livro é totalmente diferente do filme. Outras experiências. Outras experiências. E a gente tem sim que utilizar a nossa imaginação. Nossa imaginação, ela faz com que a gente comece a ter excitação também. Sem ela fica muito difícil.
E o segundo livro é mais para quem quer conhecer sobre a sexualidade. Então, sabe aquela tua amiga que sabe tudo sobre sexualidade? Pode ser eu, no caso, que tá dando a mãozinha e vai te ensinar tudo. É exatamente a Revolução do Prazer da Emily Nagoshi, que é esse daqui. A gente vai colocar aqui na nossa descrição direitinho. Esse é o segundo. Esse seria mais para quem quer conhecer sobre a sexualidade, Maravilha. não tanto ler algo que estimule. Então, eu trouxe as duas vertentes para que as pessoas tenham essa opção aí de leitura. Maravilha. Bom, Stephanie, muitíssimo obrigada por você estar aqui conosco, falando, né, sobre esse mercado que tem crescido tanto, como a gente já mencionou, e que precisa ser mais explorado, né, por nós, por tantos motivos. Com certeza. Espero que a gente quebre muitos tabus aí, que é justamente a nossa missão aqui como empresa e como pessoa. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Incast. Muito obrigada pela sua audiência aqui no canal Serviço da Administração. Se inscreva, deixe seu like, comente o que vocês acharam sobre esse bate-papo. Eu tenho certeza que vocês gostaram, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se você está me ouvindo no Spotify, muito obrigada também pela sua audiência. Eu sou Maria Rita Werneck e é um prazer receber vocês no nosso ADM Incast. Até a próxima!